Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do time da economia aqui da SMI Consultoria e vou falar um pouco com vocês hoje sobre o nosso cenário econômico. A semana passada foi marcada por bastante volatilidade, fruto aí do aumento de incertezas em relação ao coronavírus, ao Covid-19, e que acabou chacoalhando aí bastante, principalmente a renda variável. A semana começou então, como foi a nossa semana na Bolsa, Ela começou com aquele receio sobre a guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita. Eu já expliquei sobre ela no nosso vídeo anterior. Quem quiser, por favor, dê uma checada lá no nosso vídeo da semana passada. Expliquei um pouco melhor sobre isso. Esse conflito ele continua até hoje. A Arábia Saudita derrubou o preço do barril de petróleo deles ainda mais. Agora eles estão vendendo a $25 por barril. Então isso ainda está afetando bastante o nosso mercado. E naquele dia, então na segunda-feira, o Ibovespa fechou aí com uma queda de 12,17%. É um movimento bem forte, a gente teve ali o primeiro circuit breaker da semana. Inclusive eu vou explicar mais para frente o que é esse circuit breaker, que a gente ouviu falar bastante aí. Então acabou fechando aí um dia bem negativo. Na terça-feira, a gente houve uma certa recuperação do nosso índice, o índice Ibovespa subiu aí 7,14%, depois que foram anunciadas algumas iniciativas do governo dos Estados Unidos, como a redução temporária de impostos sobre folha de pagamento, para dar uma aliviada aí nos mercados locais. Na quarta-feira, então, nós tivemos mais notícias negativas. Na verdade, o que aconteceu foi uma piora das perspectivas, um aumento do pessimismo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou o Covid-19 como uma pandemia, ou seja, é um vírus que está afetando vários países ao mesmo tempo, ao redor do mundo, e que, na verdade, na prática, acaba mudando o foco, O foco da tentativa de contenção da propagação mudou para um foco na abordagem de mitigação dos efeitos, de existir um plano sanitário amplo para atender a população infectada, em vez, já passando daquele período, de tentar conter aí o crescimento do vírus. Então isso acabou trazendo aí um pouco mais de pessimismo para o mercado, e também o pronunciamento do Donald Trump, que trouxe aí uma proibição de voos entre os Estados Unidos e a Europa, de forma a tentar evitar o contágio. Isso foi visto como uma medida bastante extrema pelo mercado, o que novamente acabou ajudando a criar esse pessimismo aí e acabou caindo aí a nossa bolsa. A gente teve o segundo circuit breaker da semana, nesse dia, na quarta-feira, e ela fechou aí com uma queda de 7,64% no Ibovespa. Na quinta-feira, a gente teve outro dia difícil. Esse dia a gente teve 2 circuit breakers na nossa bolsa. O que aconteceu? O Federal Reserve se comprometeu a injetar, lembrando, o Federal Reserve é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele se comprometeu a injetar 1,5 trilhões no mercado financeiro do país, o que também foi visto, apesar de ser uma medida teoricamente positiva, foi visto com um olhar de que, se eles estão fazendo isso, é porque eles devem estar vendo algo que a gente ainda não está vendo, e acabou novamente aumentando esse pessimismo. A nossa bolsa, então, ela fechou o dia ali com uma queda de 14,78% no Ibovespa, causando aí o pior dia da nossa semana. Já na sexta-feira, houve uma leve recuperação, um respiro, digamos assim, com um anúncio de novas medidas para combater o impacto do Covid-19 pela nossa equipe econômica. Para essa semana são esperadas novas medidas para continuar essa mitigação dos efeitos do coronavírus na nossa economia. Então isso gera aí um certo alívio, para os mercados que já estavam se sentindo bastante desesperados. Outra medida que acabou afetando positivamente foi a de que outros bancos centrais ao redor do mundo continuaram estimulando as suas economias. Então demonstrou esse interesse pelos governos de diversos países de ajudar a mitigar os efeitos do coronavírus, de ajudar a sustentar a economia. Com isso, a gente teve aí uma alta de 13,91% no nosso Ibovespa na sexta-feira. Como é que isso, visualmente, como é que isso fica? Então, esse é um gráfico do Ibovespa durante a semana, o fechamento de cada dia. Como vocês podem ver, é realmente uma volatilidade bem grande. Inclusive, quando a gente fala da questão da volatilidade do mercado financeiro, da importância de proteger a carteira também, usando outros ativos com menos risco, é mais ou menos disso que a gente está falando.
Claro que isso é um exemplo muito extremo, é muito raro, na verdade, a gente ver uma variação tão grande na bolsa em tão pouco tempo, mas como vocês podem ver, é algo que é inteiramente possível e que, quando acontece, acaba prejudicando muitas pessoas, né? Acaba prejudicando praticamente todo mundo lá dentro do mercado. Então, assim, é muito importante a gente manter um hedge, né? Manter uma proteção da nossa carteira para que isso não acabe afetando com tanta força assim os nossos investimentos. Como eu comentei no slide anterior, então a gente teve aí um circuit breaker no nosso mercado aqui do Brasil na segunda-feira e na quarta-feira, e na quinta-feira a gente teve 2 circuit breakers, né? O que é esse circuit breaker? Vocês devem ter ouvido falar bastante aí durante a semana, deve ter ficado aí uma dúvida, como é que ele funciona, o que ele é. Então, ele é um mecanismo que a B3 utiliza, né? Todos os mercados financeiros ao redor do mundo utilizam esse sistema, que ele interrompe as negociações por um certo período de tempo para evitar fortes variações durante o dia. Então, aqui no Brasil, como é que ele é feito? No caso de uma variação, né, de uma queda do índice Bovespa de 10% em relação ao fechamento do dia anterior, são interrompidas todas as negociações por um prazo de 30 minutos. Depois, volta-se a negociar normalmente. Caso essa queda passe a ser de 15% em relação ao fechamento do dia anterior, se interrompe por 1 hora todas as atividades e depois volta ao normal novamente. Caso ela chegue a uma queda de 20% em relação ao fechamento do dia anterior, então a bolsa fecha por tempo indeterminado, normalmente pelo resto do dia. O que a gente teve então na segunda e na quarta-feira foi essa variação aí negativa de 10%, fechando um circuit breaker, e na quinta-feira ele chegou a cair 15%. Quase chegou até os 20%, mas recuperou um pouco mais para o final. E quão comum isso é aqui no Brasil, né? Será que é algo que acontece sempre? Será que é algo que raramente acontece? Então, como a gente pode ver nessa tabela, ele aconteceu na nossa história recente aí 6 vezes apenas, então não é algo que ocorre com muita frequência. Na última foi ali em 2017 com o Joesley Day. Muitos de vocês devem estar lembrados, já deviam estar trabalhando aí relacionados aos RPPS. Como vocês podem observar, por pior que tenha sido a queda, como por exemplo ali na crise russa, que chegou a uma queda total de 56% devido à crise, sempre o mercado acaba se recuperando. Pode ser rápido, como foi por exemplo no 11 de setembro, que demorou ali 2 meses, pode demorar, como lá na crise asiática, que ficou mais de 2 anos abaixo do nível inicial. Quanto tempo vai demorar? Não se sabe. O tempo de recuperação, né, novamente, para essa crise agora, não tem como saber se vai ser rápido ou se vai ser mais demorado. O importante é ressaltar que vai se recuperar em algum tempo. Então a necessidade agora é de manter a calma, não fazer grandes movimentações e esperar um pouco a poeira baixar. Nessa nossa crise atual do coronavírus, a queda que acumulou foi de 36% até a quinta-feira. Na sexta ele já subiu um pouco, mas hoje a gente inclusive teve outro circuit breaker depois do Federal Reserve anunciar mais um corte de 1% na sua taxa básica de juros, levando ela para entre 0% e 0,25%. Então, realmente esse é um momento de bastante estresse, é um momento que o mercado está bastante preocupado, então é um momento muito importante de dar uma respirada, sentar um pouco e esperar a poeira baixar antes de tomar decisões importantes sobre os investimentos. Outro ponto importante de se lembrar é que, por mais que ela esteja impactando bastante o nosso mercado, principalmente nessa nossa visão de curto prazo, agora do primeiro e do segundo trimestre, que devem ter as nossas atividades bastante afetadas, esse efeito ele vai ser temporário, vai causar esse estrago temporário, mas depois a atividade tende a voltar à normalidade, ao nível que ela estava anteriormente. Por isso que é muito importante nós continuarmos a acompanhar os nossos dados de atividade aqui dentro do país, porque vão ser eles que vão voltar a guiar as decisões de investimento, principalmente depois que passar essa crise aí de confiança devido ao coronavírus. Então, olhando para a nossa taxa de inflação, em fevereiro ela subiu 0,25%. O maior motivo nessa alta aí, que foi acima do que era esperado, né? A expectativa era de 0,15% de alta, foi o item educação. A questão da volta às aulas, compra de material escolar. Só esse item foi responsável por 0,23 pontos percentual no nosso IPCA. Então, foi bastante coisa, não é algo que se alarme muito.
ainda mais se considerar a taxa acumulada em 12 meses, que está aí praticamente no centro da meta. A meta da inflação para esse ano é de 4%, a taxa acumulada em 12 meses é de 4,01%, então está basicamente aí no mesmo nível, o que acaba dando inclusive espaço para um possível corte da nossa taxa de juros nessa reunião do Copom dessa semana. Já falando em atividade econômica, a nossa produção industrial de janeiro veio acima do que era esperado, algo bastante positivo para o nosso mercado, para as nossas perspectivas. A gente vê aí que a produção industrial cresceu 0,9% no mês de janeiro, frente ao mês anterior, enquanto a expectativa era de uma alta de 0,6%. A indústria extrativa ela apresentou aí uma queda bem forte de 3,1%, mas a de transformação, que é a que acaba determinando mais a nossa produção, por ela ser menos volátil, aumentou 1,5%. Vale lembrar que esse é um resultado pré-coronavírus, então a gente não vê ainda aí o impacto do coronavírus na atividade. Esse impacto provavelmente vai ser visto nas próximas divulgações, quando a gente for ver a atividade econômica de fevereiro e principalmente agora de março. Então, ele não pode ser levado como uma regra agora para o que vai acontecer nos próximos meses. É bem possível que a gente veja aí um atraso na nossa retomada da economia. Já vinha aí a passos mais lentos do que a gente esperava, então agora com essa infecção é bem provável que a gente volte a ver mais sinais de recuperação mais para frente, talvez só até lá no segundo semestre. Então, olhando para o nosso calendário semanal, aqui no Brasil não vão ter muitas divulgações em relação a indicadores. O ponto principal vai ser a decisão do Copom sobre a taxa de juros. Eles têm a reunião na quarta-feira, dia 18. Então, a gente vai acompanhar aí e ver o que eles vão decidir em relação à nossa Selic. Já no calendário internacional, também não vão ter muitas divulgações. Pontos de atenção vão ser os dados de atividade econômica dos Estados Unidos, principalmente a produção industrial e as vendas do varejo, e a decisão do comitê do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, também sobre a taxa de juros. Lembrando que na semana passada eles fizeram um corte surpresa de 0,5 ponto percentual e nessa semana eles já fizeram mais um corte surpresa de 1 ponto percentual. Então agora a taxa de juros deles está ali entre 0 e 0,25%. Então é isso, pessoal. Semana passada realmente foi bem complicada. Essa semana, ao que tudo indica, também vai ser bem turbulenta. Então, novamente, é muito bom que a gente sempre tenha calma nas nossas decisões, não fique desesperado de ver o mercado de ações caindo ou de ver, inclusive, os juros subindo de forma muito forte. Isso aí são turbulências passageiras que tendem a se ajeitar conforme o tempo for passando. Na semana passada, o Ibovespa fechou aí com uma queda de 20,7% acumulada no mês de março, enquanto o I1B, o índice de renda fixa, fechou a semana com uma queda de 4,72% no acumulado do mês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe. Caso o frio da barriga também aí esteja muito forte, também entre em contato com a gente vai saber responder as perguntas que vocês tiverem, ajudar a acalmá-los um pouco e tudo mais. Desejo uma ótima semana a todos, muita calma, muita tranquilidade e até a próxima.